Glória a Deus, meus irmãos. Podem se assentar. Saiba que não é proibido dar glória a Deus. Não é proibido falar em línguas nesse lugar. Porque o Senhor ainda cura. O Senhor ainda fala. O Senhor ainda batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Pode falar em mistério com o Senhor. Pode orar. Pode louvar ao Senhor. Você está na casa do seu Pai. Aleluia. Aleluia. E dando continuidade a esse culto, porque o Senhor que fala no começo, no meio e no fim é o mesmo Deus. É o nosso mesmo Deus imutável. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós vamos continuar falando aqui sobre fé, sobre confiar em Deus, e o título da mensagem de hoje é Aprendendo a Confiar em Deus. Porque o Senhor muitas vezes, Ele quer nos ensinar a confiar nele. Muitas vezes nós estamos andando no Evangelho e nós ainda não aprendemos a confiar no nosso Pai. Hoje o meu intuito não é esgotar o assunto, mas deixar você aguçado para você buscar muito mais no Senhor. Amém? Pode abrir no Salmo 27. Acho que eu vou ler aqui na tela melhor. Foi. Obrigada. Salmo 27. Esse salmo é um salmo de Davi. Quando Davi escreveu sobre esse salmo, o intuito de Davi era falar sobre confiança. Porque o Deus que nós seguimos, Ele é um Deus intencional em tudo que Ele faz. Deus não faz nada sem intenção e sem propósito. E o propósito desse salmo é fortalecer a nossa confiança nele. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançaram contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sob um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Aleluia. Que salmo lindo. Esse salmo Davi escrevia diante de um cenário tão difícil de perseguição, diante de uma situação que desafiava a fé de Davi. Só que Davi tinha algo muito forte em seu coração, que era a confiança no Senhor.
E sobre essa confiança eu quero falar hoje com vocês. Confiança. Essa é uma das características mais importantes para manter relações saudáveis. Eu posso afirmar que a confiança é a base mais importante para nos relacionarmos com as outras pessoas. Se os nossos relacionamentos, que seja com amigos, que seja no emprego, que seja com o esposo, com filhos, se os nossos relacionamentos não forem baseados em confiança, eles serão relacionamentos frágeis, relacionamentos com prazos de validade. A confiança é a base mais forte dos relacionamentos. Um aspecto importante da confiança é que ela é uma característica que se desenvolve de maneira diferente em cada pessoa. Essa diversidade de interpretação da confiança que está dentro de nós, ela é manifesta porque cada pessoa carrega em si uma experiência. Nós não somos iguais, fomos criados em ambientes diferentes, por pessoas diferentes, passamos por experiências diferentes e essas coisas causam uma metamorfose dentro de nós. E muitas vezes a percepção de confiança de uma pessoa para outra vai variar por causa dessas coisas que eu falei para vocês. E tudo isso interfere em nosso modo de vivenciar a verdadeira confiança em nosso dia a dia. Pode ser que até hoje você carregou uma concepção de confiança errada. Pode ser que você foi já muito ferido por pessoas e você já criou esse mecanismo de defesa em não confiar nas pessoas. Mas hoje o Senhor, Ele quer alterar esse seu mecanismo de defesa através do Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor, Ele é digno de toda a confiança que nós pudermos ter. Ele é digno não só da nossa confiança, mas da nossa fé e devoção a Ele. Porém, mesmo sendo nós diferentes um do outro, lá em Hebreus 13:8, diz que o nosso Jesus continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. A nossa concepção de confiança pode ser diferente, mas o Deus que vai nos ensinar nessa manhã é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele vai, como unificar esse conceito de confiança em nossos corações. Ainda em Tiago 1,17 diz que no nosso Deus não há mudança e nem sombra de qualquer variação. E esse Deus imutável hoje quer nos guiar e nos ensinar pelo caminho da confiança nele. E mesmo que você esteja ferido, e mesmo que a sua concepção de confiança esteja ferida, porque pessoas queridas e importantes te machucaram conscientemente ou inconscientemente, Deus não quer que você inclua o fiel amigo Jesus nesse pacote. Deus quer falar com você hoje, te ensinar nesta manhã, através da palavra, a confiar nele acima de todas as coisas. Talvez você esteja passando por uma situação difícil e o que falta para você ter a paz que repousa no seu coração, está apenas faltando mais confiança no Senhor. E veremos no decorrer da nossa conversa de hoje que ter fé tem tudo a ver com confiança. Mas antes de começarmos a falar sobre confiar em Deus, vamos ver o que o dicionário tem a nos ensinar sobre confiança. O que significa a palavra confiar? Confiar lá no dicionário significa entregar alguma coisa a alguém sem receio de perder ou de sofrer dano. Confiar também é revelar. É ter fé, ter esperança, é acreditar. Confiar é entregar-se cheio de confiança. Confiar é crer e acreditar na verdade das intenções e das palavras de alguém. Confiar é acreditar plenamente e com firmeza. Olha, tudo isso é confiar. Veja, confiar tem tudo a ver com fé. A fé e a confiança andam de mão dadas. Mas
de mão dadas tão fortes que elas chegam a se misturar. E não dá para separar uma da outra. Não dá para descolar uma da outra. Elas andam juntas. E todo estudo que faremos hoje foi extraído e baseado do plano devocional chamado Aprendendo a Confiar em Deus, da YouVersion. YouVersion é um aplicativo bíblico que você pode baixar no seu celular. E a qualquer momento você pode, no ônibus, no metrô, no seu serviço, você pode abrir esse aplicativo e se conectar com a palavra de Deus. Nós não temos desculpa para não lermos a palavra de Deus, ela está ao alcance das nossas mãos em um clique. A palavra de Deus está ali. E você pode entrar lá, tem planos, tem devocionais. E ainda pode ajudar você que não tem muito o costume de ler as escrituras, ela pode te ajudar a manter uma regularidade de leitura, uma regularidade de meditação na palavra, pois todos os dias você será convidado a voltar até a Bíblia e desfrutar da palavra de Deus. E Deus fala demais através da palavra, meus irmãos. Pode ter certeza que a cada dia que você ler a palavra de Deus, a boca de Deus estará a falar com você. E será, através da palavra, será acrescentado ao seu coração fé e confiança, que nós estamos falando hoje. Vai ser transformador. Prove da palavra de Deus todos os dias. Amém? O primeiro ponto que eu quero falar para vocês é que a confiança é um salto de fé. Nós vamos falar por que a confiança é um salto de fé. Vimos que confiar é ter fé. E todos os dias dizemos que confiamos em Deus. Pelo menos na teoria, parece ser fácil fazer isso. Afinal, pensamos não ser difícil dizer, eu confio em Deus. Mas confiar não é simplesmente dizer da boca para fora que confia. Confiar, como vimos, é mais do que falar. Confiar é um ato de fé. Confiar é um posicionamento, é um realinhamento de pensamento. Confiar é uma convicção de vida. Confiar não é um sentimento. Muitas vezes somos pegos de surpresa em nossas vidas por alguma situação. E é no momento da dificuldade que nós vemos se nós realmente confiamos em Deus ou não. Pois é na hora da provação que a nossa fé é testada. Não foi isso que o hino que nós cantamos, Rompendo em Fé? No momento da provação, a nossa fé é testada. Ela é colocada à prova. E precisamos ver e nos analisar se nós realmente confiamos em Deus ou se nós precisamos ainda aprender a confiar nele. Muitas vezes somos pegos de surpresa, como eu disse, em nossas vidas por alguma situação. Quando a situação é agradável, a gente pula de alegria, né? Quando é uma promoção no serviço, um trabalho e um presente inesperado, a gente pula de alegria, um pedido de casamento. Mas e quando é uma situação desagradável? E quando as situações desagradáveis batem à porta do nosso coração? Quando uma situação assustadora chega à sua vida? Uma enfermidade, um desemprego, uma falta de dinheiro, um relacionamento que deu errado, ou uma prova que você estudou e não passou. Podemos citar inúmeros exemplos, meus irmãos, nessas situações. Como nós agimos? Quando essas situações batem à porta do seu coração, como que você age? O que você faz? Será que nesse momento que essas dificuldades batem à nossa porta, nós temos a convicção genuína de que Deus está no controle de todas as coisas? Mesmo quando tudo parece bagunçado, descoordenado, descontrolado? Será que nós ainda temos a certeza quando na nossa vida parece que está como um carro desgovernado? Será que nós ainda temos a certeza que o Senhor ainda continua no volante e na direção da nossa vida? Nós somos
Nós somos surpreendidos, mas Deus jamais é surpreendido por nenhuma situação. Ele continua tendo a sua vida sobre o rigoroso controle dele, sobre o amoroso controle dele, sobre o misericordioso controle dele. Ele continua reinando soberanamente sobre todas as situações. A Ele toda a glória, todo louvor, todo poder, eternamente. Amém. Somos seres humanos e somos frágeis, mas temos uma esperança. Mesmo na situação difícil que você está vivendo, saiba, você tem uma esperança. E hoje Deus quer te apresentar essa esperança. Você pode pensar que a sua fé é fraca e que muitas vezes essa sua fé fraca vacila quando você mais precisa dela. Talvez você esteja pensando, na hora que eu mais preciso, essa minha fé vacila. Ô fé! Quando eu mais preciso, fé. Talvez você pode se ver em um abismo de problemas e pensando, como posso alcançar a minha fé em Deus? Talvez essa resposta esteja pairando em sua mente. Talvez você diga assim, sabe, eu me vejo tão fraco, tão machucado. E eu quero dizer que tinha um brilhante homem da Bíblia, o maior missionário que a gente já viu até agora. E o nome dele era Paulo. Sabe, o Paulo também tinha muitas fraquezas, meus irmãos. E Paulo, ele tinha as fraquezas e o legal de Paulo era que ele compartilhava essas fraquezas com os irmãos. E ele compartilhava também como ele tentava e conseguia superar cada uma dessas fraquezas. Nós vamos abrir lá a nossa Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7. 2 Coríntios 12, a partir do verso 7. Olha só o que Paulo disse acerca de uma dificuldade que ele tinha. E não era qualquer dificuldade, porque o texto, ele expressa toda a angústia de Paulo ao vivenciar essa dificuldade. Olha só. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Olha o termo que ele usa, espinho. Espinho é algo agradável? Não. Imagina um espinho cravado na sua carne. Deve doer, né? Não só incomodar, mas doer. E deve ser uma dor que ela não para. É uma dor que se progride no tempo. Não é uma dor que cessa. E olha só o que ele disse. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Atormentava Paulo isso. Atormentar é algo devastador, né, irmãos? Atormentar é algo enlouquecedor. Mas Paulo não enlouquecia com esse espinho. Paulo não desistiu, mesmo estando com o espinho cravado na carne. Óbvio que ele usou espinho na carne num sentido figurado. Mas era uma situação que fazia com que Paulo se sentisse como se estivesse com o espinho cravado em sua carne. E olha só o que ele diz. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. E na sequência ele diz que o Senhor respondeu ele. Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, Paulo, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que Deus estava dizendo para Paulo? Olha aqui, Paulo. Você já me pediu 3 vezes, mas a minha resposta é, não vou tirar. Mas eu te respondo por quê? Não vou tirar,
Porque através dessa sua fraqueza, que está doendo, que está machucando, que está te atormentando, o meu poder vai se aperfeiçoar através dela. Sabe, Paulo, você não vai deixar de prosseguir por causa dessa dificuldade. Você não vai deixar de viver aquilo que eu tenho para você por causa dessa dificuldade. Sabe, Paulo, você vai viver de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória. E você vai vencer. E ele continua, portanto, com um coração consolado por Deus, mesmo em sua dificuldade. Olha só, conformado com a resposta de Deus para ele. Portanto, ainda mais portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Olha o que aconteceu com Paulo. Eu vou me alegrar nesta fraqueza, eu vou me alegrar nesta dificuldade, eu vou me alegrar nesta situação, porque eu sei que as montanhas, que os mares, que os desertos, que os vales que eu atravesso vão me levar para perto de Deus, vão me levar para o propósito de Deus. Portanto, eu vou me alegrar. Eu vou me alegrar em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. As dificuldades, todas as coisas, nada pode te separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode te separar dele. O amor dele não falha. Aleluia. Então quer dizer que sob a ótica da Bíblia, eu reconhecer para o Senhor a minha fraqueza, a minha fragilidade, é algo bom. Pode ser que para o mundo você reconhecer, você chegar num lugar e falar, isso eu não sei fazer. A gente fica até com um pouco de vergonha se está no emprego e para falar que não sabe fazer, né? Porque a lógica do mundo é, eu sou bom, né? Eu me basto. Para que eu preciso? Não vem me ensinar, não. Não quero aprender, eu já sei de tudo. Mas pela ótica da Bíblia, não é assim não, meus irmãos. Sob a ótica da Bíblia, reconhecer as nossas fragilidades e as nossas fraquezas para o Senhor é algo muito bom. É nós arrancarmos a máscara e falarmos realmente com verdade nos olhos para o Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Quando aqueles olhos como chama de fogo olha para a gente, é um raio-x do céu. Nada fica encoberto aos olhos do Senhor. Mesmo que a gente queira encobrir alguma coisa, eu não sei, que seja um pecado, que seja uma fragilidade, que seja uma vergonha, nada fica encoberto aos olhos daquele que tem os olhos como chamas de fogo. Porque quando eu reconheço isso para Deus, eu estou declarando, sabe o quê? Senhor, eu dependo de Ti. Ah, Senhor, como eu dependo de Ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como Tu bem queres. Abre o meu coração. Então quer dizer que quando eu reconheço isso para Deus, eu estou declarando que eu dependo totalmente dEle. Para curar, para me ensinar, para me indicar o caminho. E Ele me responde que o imenso e ilimitado poder dEle vai se aperfeiçoar no meu ponto fraco.
Porque o teu ponto fraco para Deus é o estopim da tua potencialidade maior. O teu ponto fraco é o começo da obra de Deus. O teu ponto fraco é o furacão que Deus vai trazer de poder sobre a sua vida. O poder de Deus se aperfeiçoa no meu ponto fraco. É o que Paulo estava falando. Ah, Pai, então tá bom. Se o seu poder se aperfeiçoa aqui no meu ponto fraco, quer saber, eu vou me alegrar. Eu vou me alegrar. Eu vou me alegrar porque quando eu estou fraco, o texto continua, é aí que eu estou forte. Eu vou me alegrar porque quando eu estou fraco, eu sei que o seu poder está repousando sobre mim. Eu sei que em nenhum momento eu fico desassistido pelo poder de Deus. Aleluia. Então, se eu tiver fé, se eu confiar em Deus, porque a fé tem tudo a ver com confiar, né? Nós estamos aprendendo a confiar em Deus. Então, se eu tiver fé e confiar em Deus, Ele vai me ajudar a descansar nele em momentos de adversidades. Sim! Se nós tivermos fé, Ele vai nos ensinar a descansar nos momentos de adversidades. Há uma frase que diz, às vezes, o único meio de transporte que temos nos momentos difíceis é dar um salto de fé. Às vezes nós não temos escolha. Você fala, ou eu creio ou eu vou me acabar aqui nessa situação. Então escolha dar um salto de fé para os braços do seu Pai. Mesmo que tiver um abismo, se lance nos braços do Senhor. Dê um salto de fé. Hoje eu te desafio a olhar para o seu problema e dar um salto de fé por cima dele. Quando você chegar do outro lado, você verá que confiar em Deus é a melhor ferramenta. Lá em Romanos 10:17 diz que a fé é formada e ela é alcançada através do ouvir a palavra de Deus. E olha como é importante adquirir fé. Isso significa que se eu me empenhar em ler, ouvir e aprender a palavra de Deus, eu adquiro fé, que é o que eu preciso para caminhar. A palavra de Deus ainda nos dá o real significado de fé, lá em Hebreus 11:1. Ela diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé confere realidade e comprova as coisas que não foram vislumbradas, fazendo a gente pensar como se fossem objetos visíveis já, e não apenas esperado. A fé, ela antecipa todas as coisas. Pela fé, você vai ver aquilo que você está pedindo ao Senhor. Você já vai agradecer ao Senhor, porque você já vai vivenciar no seu coração o sentimento de fé. Você vai ter um coração grato, mesmo na luta. Mesmo que ainda não chegou aquilo que você pediu ao Senhor. Um coração cheio de fé é um coração grato. Por quê? Porque ele tem a certeza que vai acontecer. Ele tem a certeza. Então a fé é também esperança. Davi, ele foi um homem de fé. Nós vimos o salmo que ele escreveu, o Salmo 27. Ele confiava em Deus nos momentos de maiores dificuldades. E o Salmo 27 expressa a confiança de Davi em Deus e o anelo dele pela presença de Deus. E nós vemos que Davi também não ficou sem resposta, porque ele escrevia algo e na sequência ele já escrevia a resposta que Deus tinha dado no coração dele. Abacuque foi outro homem de fé. Também foi um homem de fé, o profeta Abacuque. E sabe o que esse profeta do Antigo Testamento deixou escrito lá na Bíblia? Para nós hoje, em 2022,
lermos sobre fé, olha como a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Abacuque, nas suas últimas palavras em seu livro, expressa total confiança em Deus, mesmo em meio à tribulação. Vamos ler Abacuque, de 3, 17 a 19. Mesmo não florescendo a figueira, estava bom para o lado de Abacuque? Não. Não havendo uvas nas videiras, não é tão bom também, hein? Mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas nos currais, nem bois nos estábulos. Podemos pensar, a crise está instalada lá na vida de Abacuque, né? Vamos continuar. Pode estar instalada no exterior, mas olha o que esse homem de fé diz. Porque o céu nunca entra em crise. E ele se comunicava com o céu. Olha só. Ainda assim, ainda que tenha todas essas coisas, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Olha só o que Abacuque dizia, verso 19. Pode passar o verso 19. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como de servo. Faz-me andar em lugares altos. Olha o que Deus faz com quem tem fé. Abacuque podia ver que no tempo dele havia uma grande crise. Um cenário desesperador. Mas Abacuque não se desesperou. Ele sabia onde estava repousada a sua esperança, onde estava a sua fé, onde estava firmada a sua confiança. Ele vai dizer que mesmo que a figueira não floresça, todavia ele se alegraria no Senhor. Abacuque se alegrava no Senhor, que fazia os seus pés como de corça. Dessa forma, ele sentia segurança e firmeza absoluta em seus passos. Abacuque era um homem justo aos olhos de Deus. Abacuque vivia pela fé e vivia de fé. Sabe como eu sei disso? Porque ele escreveu isso e também deixou essa preciosa lição lá escrita em seu livro. Abacuque 2,4 diz que o justo viverá pela fé. E que os homens maus confiam em si mesmos, porém eles acabam fracassando. E há dois contrastes nessa fala de Abacuque, entre os que confiam e os que não confiam. O primeiro contraste, o justo viverá pela fé, ou seja, o justo desfrutará do livramento e da abundância de vida com Deus. O segundo, viver pela fé é uma pessoa que tem fé, é alguém que confia plenamente em Deus. E tem a fé como estilo de vida. A fé já faz parte do seu estilo de vida. Aconteça o que acontecer, venha a tempestade que for, a fé é um escudo que não se abala, meus irmãos. A fé não depende da circunstância, não é algo temporal. A fé é atemporal, ela não se abala com as circunstâncias. Ela não se abala com o que está acontecendo em volta, com o que está acontecendo externamente. Plena fé, ela é uma convicção. Esse versículo me faz pensar que o justo de Deus vive. Ou seja, você viverá na hora das provações, pela fé. E a fé fará você sobreviver nos tempos difíceis da sua vida. Hebreus 10:38 confirma essa informação. E ainda nos acrescenta mais uma informação. Hebreus 10:38 também fala que o justo vai viver pela fé. E veja como a palavra de Deus, ela se confirma. Está lá no Antigo Testamento, está no Novo Testamento, ela se confirmando, porque é o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente. E é o plano de Deus através dos tempos.
Porém, o verso 39 de Hebreus traz um fato. Nós vivemos pela fé e não devemos recuar nos momentos difíceis, e sim avançar, pois Deus está conosco. Ainda, meus irmãos, lá no livro de Hebreus, é um livro que fala muito de fé. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, vocês vão ler em casa porque é um capítulo grande, mas eu vou dizer para vocês, lá está a galeria dos heróis da fé. Lá está a galeria dos heróis da fé. Heróis e heroínas da fé que Deus formou. E lá nos traz tantos relatos de vitória. Heróis como Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel. Tantos homens e mulheres que Deus, através dos tempos, veio suprindo com fé, com perseverança, com confiança. E assim como nós louvamos, muitas vezes esses homens tombaram aqui em vida, mas chegaram lá no céu em pé e receberam a coroa e a vitória nas mãos do próprio Deus. Esses homens e mulheres que viveram e sobreviveram nesta vida, suportaram todas as dificuldades pela confiança e pela fé que tinham em Deus. Sabe o que Deus está nos falando nessa manhã? Que a única forma de nós sobrevivermos a situações difíceis que eu e você estamos passando neste exato momento, situações que muitas vezes você está trazendo agora na sua mente, situações que você entrou aqui carregando, que você subiu essas escadas carregando. E essas são as cruzes que devemos levar, né? Cada um levando a sua cruz. E nós só vamos conseguir chegar até o final da nossa corrida, como Paulo diz que nós estamos em uma corrida. Nós vamos conseguir chegar ao final dessa corrida somente com fé. A fé e a confiança em Deus sustentaram esses homens da galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. E mesmo em um cenário totalmente desfavorável, estes homens e mulheres ousaram ter coragem de crer, de ter fé e confiar em Deus, o Deus que não desampara. E eles venceram, mesmo na hora da morte. Estes homens e mulheres não estavam sozinhos. E quer que eu te diga, Hebreus 11 ainda está aberto. Porque o nosso nome também vai estar escrito lá. Porque nós também vamos ser os heróis da fé em nome do Senhor Jesus. Nós também vamos vencer no nome do Senhor Jesus. E no final da nossa corrida, nós vamos poder dizer assim como Paulo: combati o bom combate. Terminei a corrida, não deixei pela metade. O mais importante, guardei a fé. Eu corri essa corrida, carregando aquilo que eu precisava, que era a fé. Paulo venceu. Eu e você também vamos vencer. Eu quero passar um vídeo para vocês. O Gotinha de Ânimo é um projeto que eu fiz na pandemia. E eu mandava para alguns irmãos algumas mensagens na pandemia. E quando eu estava fazendo essa mensagem, o Senhor me lembrou daquilo que eu havia escrito no Gotinhas. E eu estou trazendo aqui para vocês. Eu creio que vai encher o coração de vocês. Não é proibido dar glória a Deus, não, meus irmãos. Não é proibido falar em línguas aqui nesse lugar, não. O Senhor está aqui para renovar. Aleluia.
Pode soltar o som, se não conseguir centralizar o vídeo, solta o som e deixa desse jeito. Oba! Os verdadeiros heróis. A humanidade cria seus heróis, baseados em suas imaginações, as quais são transformadas em filmes e livros. Os heróis dos quadrinhos e das telonas servem apenas de entretenimento. Porém, Deus cria seus próprios heróis. Mas, diferentemente dos quadrinhos, os heróis de Deus não precisam de martelos, espadas ou qualquer outra arma terrena. Os heróis de Deus são munidos de fé e fazem dela o seu maior triunfo em uma batalha. A maravilhosa fé, sendo Ele mesmo Deus, o autor e consumador desta fé. Pela fé, homens comuns foram capazes de realizar coisas extraordinárias em Deus, e seus nomes atravessaram a história dos tempos e ficaram esculpidos na galeria dos heróis da fé do livro de Hebreus. Os heróis de Deus não usam superpoderes, mas são filhos do Deus onipotente, que detém todo o poder nos céus, em cima da terra e debaixo dela. O universo está em suas mãos. Filhos heróis, transformados por um Pai superpoderoso. Os heróis de Deus vencem o mundo através da sua fé em Deus. A fé é o triunfo dos vencedores e dos verdadeiros heróis de Deus, que ao final receberão das mãos de seu Pai Todo-Poderoso a coroa da vida. Você é chamado por Deus todos os dias a ser um herói desta geração, que não usa armas deste mundo, mas vence todas as batalhas através da fé no Pai Todo-Poderoso e vencedor. Gotinhas de ânimo. Série Heróis da Fé. Medite em Hebreus 11. Amém, meus irmãos. O mundo e a sua imaginação criam os seus próprios heróis. Todos poderosos, com martelo, com capa, com espada e com escudo, em suas imaginações. Mas Deus tem o verdadeiro conceito dos heróis. Os heróis de Deus são munidos de fé e fazem da fé a sua principal arma para lutar neste mundo e vencer e prevalecer. Todos os dias Deus te chama a ser um herói da fé. Por isso hoje Deus está nos convidando a aprender a confiar nele. E ao final da palavra, nós entendemos que a confiança traz esperança. Nós entendemos que a confiança traz segurança. Nós entendemos que a confiança traz paz. Nós entendemos que confiança é caminhar com Deus, crendo nele. Nós entendemos que confiar é assumir e reconhecer que Deus tem o controle de todas as coisas. Através da palavra nós entendemos por que confio em Deus. Eu confio em Deus porque eu conheço a Deus e sei que Ele está trabalhando em minha vida com amor e misericórdia e fidelidade. Eu também entendo através da palavra que eu não preciso entender o que Deus está fazendo. Às vezes você não está entendendo o que Deus está fazendo. Mas na verdade você não precisa entender, você precisa confiar que Deus está trabalhando em todas as situações da sua vida. Até mesmo nas mais assustadoras e devastadoras. E que segundo os propósitos eternos dele, todas essas mesmas situações, ao final, irão cooperar para o seu bem.
Que Deus esteja em seu coração. Que a paz de Deus repouse em seu coração, na medida em que você vai conhecendo a Deus e confiando nele. Essa foi a palavra que Deus me deu para entregar para você. Que Deus abençoe a sua vida.